Capítulo 5. O Bar Germânico de Alto Matador. A residência construída pela família Harbis no final da década de 1920 continua sendo utilizada pelos descendentes. A edificação está inserida em uma área rural do município de Rio do Sul. A paisagem natural e interiorana em seu entorno valoriza ainda mais a originalidade do imóvel. A casa, que atualmente cedia o funcionamento do Bar Germânico, completou 90 anos de existência em 2019. A construção da residência da família Harbis. A construção da residência da família Harbis, em Alto Bela Aliança, está relacionada à vinda de Augusto Harbis para Rio do Sul. Naquela época, a localidade ainda era conhecida por Alto Matador. Filho de Nicolau Harbis e Guilhermina, Augusto nasceu no ano de 1911, sendo descendente de família polonesa. Mudou-se de Indaial para Rio do Sul no final da década de 1920, com apenas 18 anos de idade, ainda solteiro. Nota 1. Augusto construiu a casa no ano de 1929. Naquela época, a localidade ainda era conhecida por Alto Matador. Foram usadas madeiras de lei na obra, com predominância de canela. Considerável parcela da residência foi feita através do encaixe das madeiras. A principal ferramenta daquele tempo era o enxó. Faziam buracos nas tábuas para possibilitar o encaixe com pinos de madeira. Também foram utilizados pregos no pé direito e nas travessas do imóvel. A família Harbis contou com o auxílio de homens da localidade para construir o imóvel. A obra durou apenas 3 meses. Quando a casa estava em construção e ainda sem a colocação de portas, houve uma tempestade e um raio entrou por uma abertura e saiu por outra. Augusto e seus familiares estavam residindo nos fundos da propriedade e ouviram o barulho intenso. Levaram um grande susto, mas felizmente nenhum integrante da família foi atingido. Nota 2. Angelina Wittmann analisa que a edificação é um exemplar de muita originalidade, porque foi construída a partir de uma das primeiras tipologias da região, em forma e material. Explica que a casa reproduz a planta da edificação em chaimel, mas utiliza a madeira, que era um material mais barato na época de construção deste imóvel. Nota 3. É fundamental contextualizar que geralmente a moradia era feita de madeira de forma provisória. Conforme a família melhorava as condições econômicas, substituía por materiais mais nobres, ou optava-se por alvenaria de tijolos independente da estrutura. Em decorrência desta particularidade histórica regional, nos dias atuais, são encontrados poucos exemplares, como a propriedade da família Harbis, em comparação com a quantidade expressiva que existiu em épocas anteriores. Wittmann reflete que antigamente havia certo preconceito e menosprezo de parcela da sociedade em relação às casas de madeira. Apesar do modo de vida simples, os colonos construíam sua moradia com capricho, da mesma forma que eram construídas as casas na Europa, observando-se a possibilidade de acesso aos materiais. Nota 4. O estilo colonial e eclético usado na construção do Bar Germânico esteve presente na maioria das edificações da região do Vale do Itajaí, com tipologia arquitetônica semelhante. De acordo com o arquiteto Franklin-Dieter Schusse, a casa da família Harbis apresenta traços inspirados em construções rurais da Alemanha. No entanto, isto não significa dizer que no momento histórico da colonização do Alto Vale do Itajaí existiam casas idênticas em terras alemãs, mas que houve em épocas anteriores. Nota 5. Segundo Franklin, as primeiras edificações feitas com este padrão arquitetônico no 5º distrito de Bela Aliança seguiam os modelos existentes na Alemanha, em termos de distribuição interna dos cômodos, com solução e tipologia de planta semelhante. Contudo, em relação aos materiais usados nas construções, ocorreu uma diferença considerável em comparação com a pátria de origem dos imigrantes. Nota 6. O arquiteto menciona que desde o início da colonização do Vale do Itajaí, houve a presença deste tipo de construção que se proliferou na sede da colônia Blumenau e chegou até o território do Alto Vale do Itajaí. Observa-se que esse estilo de edificação existiu paralelamente em diversos lugares da região sul do Brasil.
Frank destaca outro aspecto que diz respeito às técnicas de processamento da madeira. Os imigrantes sabiam como serrar as tábuas e adaptá-las às necessidades, após a retirada das matas, se beneficiando deste recurso natural existente naquela época. Nota 7. A foto com cores do ano de 1979 apresenta a senhora Maria Harbes no jardim de acesso à propriedade. Mesmo diante do fato da imagem ter pouca resolução, constata-se que Maria é uma senhora de pele branca e cabelos grisalhos. Aparece usando um vestido claro, perto de um cercado de madeira. Na frente da senhora Harbes, observa-se o gramado da propriedade e os canteiros com flores. Na lateral direita da foto, nota-se os degraus de cimento, possibilitando o acesso à varanda de madeira. Atrás de Maria, aparece o rancho de madeira da família, sendo possível também observar o telhado dessa estrutura. No fundo da foto, também são observadas algumas árvores altas. No período em que a casa da família Harbes foi construída, com madeiras típicas de lei, havia abundância em Rio do Sul de espécies como canela e imbuia. O arquiteto Franklin ressalta que os imigrantes trouxeram da Europa o domínio da técnica de encaixe das madeiras e utilizaram pinos para fazer o travamento das tábuas. Nota 8. Wittmann esclarece que quase sempre a estrutura dessas edificações eram feitas do tipo enxaimel. Muitos se enganam que o enxaimel é aquela edificação histórica com tijolos à vista e caibros inclinados. A estrutura enxaimel é a de madeira, usada por quase todos os imigrantes alemães. O fechamento é que mudava. As famílias com melhor situação econômica podiam fazer com tijolos maciços. Nota 9. A arquiteta menciona que as aberturas da edificação são simples, sendo as janelas do sótão de madeira, enquanto que as do corpo principal são de 2 folhas já envidraçadas. Em razão destas características, cogita a possibilidade da edificação ter sido planejada inicialmente como temporária, porque as aberturas poderiam ser reaproveitadas em uma nova edificação, observando-se ainda que eram feitas por carpinteiros locais, que desempenhavam este ofício e traziam a técnica construtiva da Europa. Nota 10. Wittmann destaca que as aberturas do corpo da casa possuem vidros, enquanto a janela do sótão é de madeira. Seu guarda-corpo é feito de gradil, de maneira simples. Quando havia a possibilidade, o gradil era dotado de peças trabalhadas e até torneadas. Nota 11. Franklin chama atenção para o fato da colonização de Rio do Sul ter iniciado algumas décadas após o processo de ocupação do território da sede da colônia Blumenau. Deve-se contextualizar que Francisco Frankenberger, considerado como colonizador de Rio do Sul, adquiriu um lote no então 5º Distrito de Bela Aliança, no ano de 1892. Também é necessário destacar que a partir das décadas de 1890 e de 1900, começaram a chegar novas famílias de imigrantes para residir no local. Nota 12. A sede da colônia Blumenau teve sua colonização iniciada em 1850. A região de Blumenau desenvolveu muito antes a indústria cerâmica, em comparação com a região de Rio do Sul. Franklin explica que as casas que anteriormente eram construídas somente com madeira passaram a contar com tijolos em sua estrutura e acabamentos, mas sendo vedadas com tábuas ao invés de materiais de alvenaria. Nota 13. Segundo o arquiteto, casas como a da família Harbes eram feitas com a vedação de tábuas, mas a estrutura da construção era semelhante ao enxaimel. Informa que, com o passar dos anos, além dos tijolos, as olarias passaram a produzir as telhas, chamadas de germânicas ou rabo de castor. Nota 14. Franklin afirma que a casa da família Harbes é um monumento importante, tanto do ponto de vista cultural como do aspecto da tecnologia empregada, porque associa o uso da telha cerâmica, da estrutura enxaimel e a vedação desenvolvida com madeira. Nota 15. Sobre as casas construídas pelos pioneiros alemães, Wittmann observa que geralmente eram formadas a partir do corpo principal da edificação, onde estavam localizados os ambientes da sala e o quarto do casal, e, se fosse o caso, o quarto da filha. Para acessá-lo, era necessário passar pelo interior do quarto do casal. Na frente do imóvel existia a varanda, que ocupava toda a extensão da fachada principal, paralela à rua, a qual dava acesso.
Na parte posterior, através de um alongamento e telhado com inclinação, estava a cozinha e a despensa. A edificação sempre contava com mansarda, o sótão utilizável, onde estava o quarto dos filhos homens. A planta final era quase sempre uma planta quadrada. Nota 16. Wittmann destaca que a tipologia desta casa é um exemplo de edificação construída pelos imigrantes alemães pioneiros, que chegaram à região e utilizavam a madeira. A tipologia que apresenta o fechamento em madeira foi muito utilizada pela arquitetura regional. Observa que a tipologia da casa do pioneiro era composta a partir de uma planta quadrada que recebia os anexos da varanda e da cozinha. Nota 17. Na sala da residência da família Harbs, podem ser observadas as pinturas diferenciadas na parede. Esses detalhes foram feitos com o uso de esponja e buchas de pano. Frank comenta que o objetivo deste acabamento estava relacionado à obtenção de uma decoração diferenciada em relação às demais moradias. De acordo com o arquiteto, este tipo de detalhe não era algo visto com frequência nas casas da região. As construções daquele período não apresentavam essa característica interna, o que demonstra que este acabamento representava algo mais esmerado. Nota 18. A pintura especial na parede representa uma peculiaridade da casa da família Harbs. Durante o trabalho de restauro do imóvel ocorrido no ano de 2009, houve a recuperação deste acabamento e hoje as pessoas que frequentam o bar germânico conseguem identificar facilmente esse diferencial na parede. A técnica do estêncil relaciona-se aos desenhos feitos a partir de moldes. Franklin explica que em diversas localidades do Vale do Itajaí, principalmente do Médio Vale, é comum encontrar a técnica do estêncil nas casas antigas. Os colonizadores faziam uma faixa na parte superior da casa, uma espécie de acabamento. Nota 19. Na atualidade existem as barras de cerâmica, mas no passado não contavam com acesso a este material. Desta forma desenvolveram a técnica do estêncil, que proporcionava um detalhe a mais, uma sofisticação na meia altura da parede. Em poucas edificações do Alto Vale do Itajaí, é possível identificar a aplicação da técnica do estêncil. Angelina Wittmann esclarece que a casa alemã apresenta inclinação no telhado, desde as residências mais simples até as mais elaboradas. O telhado deste tipo de edificação quase sempre era construído em duas águas, com sua cumeeira paralela à estrada. Em duas águas com a presença do calbo, através da inclinação do telhado. Faziam desta maneira para possibilitar o aproveitamento do sótão e o anexo das extensões, onde surgiu o espaço da varanda e da cozinha. Nota 20. Uma das características da edificação dos pioneiros era fazer o assentamento no terreno, de tal maneira que a cumeeira de duas águas ficasse paralela com a rua ou estrada, afastada alguns metros, com esse espaço sendo ocupado pelo caminho de acesso, cerca e jardim. A estrutura do telhado do bar germânico também é de madeira e a cobertura foi feita com telhas planas ou germânicas. Nota 21. De acordo com Franklin, a construção da varanda na parte frontal da casa serve para amenizar a sensação ocasionada pelo clima quente e úmido do verão. Nota 22. Segundo Angelina Wittmann, a varanda estreita oportunizava um espaço disponível à família para o descanso e contemplação da paisagem interiorana. A arquiteta comenta que esta estrutura era útil também para criar sombra sobre a parede da fachada frontal, onde estavam localizados a sala e os quartos. Portanto, além de ser um local para os familiares sentarem para conversar e descansar, após as atividades cotidianas da propriedade agrícola, a varanda possuía a finalidade de evitar o aquecimento da casa. A edificação fica toda suspensa do chão para a ventilação e isolamento da umidade através da utilização dos pilaretes feitos de pedra. Nota 23. É algo comum ouvir as pessoas com mais idade dizerem que as casas antigas de Rio do Sul foram construídas com inclinação no telhado para evitar o acúmulo de neve, considerando-se que os imigrantes eram provenientes de regiões europeias. Franklin-Dieter Schulze observa que esta versão dos fatos é equivocada, porque os colonizadores já possuíam certo conhecimento do clima quente, úmido e tropical do Brasil. Começaram a dominar a questão climática e compreendiam as diferenças em relação ao clima europeu, especificamente das regiões alemãs e italianas. Nota 24. O arquiteto esclarece que os imigrantes construíram as casas com telhado inclinado com a finalidade de possibilitar o aproveitamento do espaço do sótão.
As residências dos colonizadores geralmente apresentavam internamente uma cozinha nos fundos do imóvel com área de convivência, 2 quartos e uma sala grande. Em um dos quartos estava localizada a escada de acesso ao sótão, onde dormiam os filhos menores da família. Nota 25. Frank analisa que o telhado inclinado das moradias antigas do Vale do Itajaí é útil em períodos de chuva. O arquiteto acrescenta que a casa da família Harbis, com 9 décadas de existência, conta com um telhado com funcionalidade eficiente em períodos que apresentam precipitações pluviométricas intensas. Nota 26. Outra característica que representa uma adaptação do imóvel às questões climáticas da região onde foi construído é o fato do assoalho estar afastado do chão. O arquiteto menciona que a casa construída em cima do barro é úmida no período do inverno. A residência da família Harbis foi construída sob pilares e sapatas, o que proporcionou esta pequena elevação do imóvel em relação ao chão. Segundo Franklin, os imigrantes dominavam as técnicas de trabalho com a madeira e aproveitaram a abundância de matéria-prima existente, adaptando a solução de planta ao clima local. Nota 27. Wittmann explica a originalidade mantida nesta edificação, considerando-se que continua inserida em um contexto rural sem ter sofrido interferências. Enquanto que no passado havia abundância de madeira de lei, na atualidade existem questões de restrições de uso, que encarecem o preço deste material e dificultam a sua aquisição. Os últimos exemplares desta tipologia arquitetônica semelhante ao bar germânico estão sendo desmanchados. Edificações como esta da família Harbis são cada vez mais importantes em termos de preservação do patrimônio histórico e arquitetônico da região. Nota 28. Franklin observa a importância de se compreender que a cidade de Rio do Sul não conta com palácios e grandes monumentos. A nossa grande riqueza em patrimônio arquitetônico no Alto Vale do Itajaí está neste tipo de edificação, como é o bar germânico, casas modestas, pequenas, mas que têm um valor cultural por causa do processo de colonização da região. Enfatiza. Nota 29. A imagem com cores apresenta a exuberância da natureza na localidade de Alto Bela Aliança. A fotografia foi registrada a partir de uma propriedade situada em frente ao bar germânico. Em um primeiro plano, é possível observar uma lagoa. Em seguida, aparecem 4 pessoas cavalgando na rua Gustavo Rassi. A partir deste ângulo, existe a possibilidade de constatar a quantidade expressiva de árvores e vegetações existentes nas proximidades do bar germânico. Esse aspecto rural proporciona um cenário colonial e de rara beleza. Existe a possibilidade de observar a inclinação no telhado desta edificação, na parte do imóvel onde está situada a varanda. Nota-se ainda a cor verde claro da residência. No lado direito da fotografia, aparecem algumas palmeiras e, ao lado, uma roça de milho. A continuidade da família em Alto Matador. Augusto Harbis acompanhou os primeiros anos da emancipação do município de Rio do Sul, que ocorreu em 15 de abril de 1931. Quando passou a residir em Alto Matador, a localidade ainda integrava o 5º Distrito de Bela Aliança, que pertencia ao território do município de Blumenau. Permaneceu solteiro até os 36 anos de idade, quando casou com Maria Harder, de origem ucraniana, que na época estava com 22 anos. Da união matrimonial realizada no ano de 1947, nasceram 3 filhos, Werner, Veneranda e Everaldo, da residência da família Harbis, com auxílio de uma parteira. Nota 30. Um dos filhos de Augusto, Werner Harbis, trabalhou como motorista de caminhão realizando o transporte de areia até a barragem que foi construída na região de Ibirama. Periodicamente, Werner parava na lanchonete de um posto de gasolina naquele município. Neste estabelecimento, conheceu Elvira Schroeder, que trabalhava na casa da proprietária do posto de gasolina, que ficava no andar acima da lanchonete. Natural da cidade de Benedito Novo, Elvira é descendente de uma família alemã. Werner e Elvira casaram no dia 12 de março de 1981, na Igreja Luterana de Bela Aliança. A festa aconteceu na cidade de Rodeio, onde residiam os pais da noiva. Na época, Werner, que nasceu em 12 de março de 1948,
estava com 32 anos de idade, enquanto a noiva, Elvira, nascida em 13 de dezembro de 1958, tinha 22 anos. Nota 31. Deste casamento nasceram 3 filhos: Marcelo, em 3 de maio de 1981, Sidney, em 25 de abril de 1985 e Daniel, em 14 de abril de 1986. Por ter ascendência alemã, mas pele morena, Werner era chamado pelos conhecidos por Alemão Preto. O casal passou a morar na casa da família Harps. Augusto e Maria recordavam vários acontecimentos históricos da localidade de Matador. As histórias foram contadas para o filho Werner, que por sua vez repassou as informações aos descendentes. O casal contava que a primeira escola existia praticamente em frente ao salão da Sociedade 25 de Julho. Depois passou a funcionar nas proximidades da atual creche da localidade de Alto Bela Aliança. Nota 32. Também mencionavam que havia a indústria de laticínios da família Meinecke, o descascador de arroz, o armazém e o matadouro de porcos de Villiering. Os moradores pioneiros celebravam o fato de Bela Aliança ter sido o bairro mais famoso de Rio do Sul no passado. Os colonizadores diziam que Rio do Sul nasceu na Bela Aliança. Nota 33. Os principais contadores de histórias da localidade eram o senhor Max Meinecke e a senhora Gertrudes Bachmann. Uma das principais reclamações dos descendentes das famílias pioneiras relaciona-se à mudança do nome do bairro, de Matador para Bela Aliança. Não concordam com a modificação que interfere na questão histórica do lugar. Nos documentos antigos da família Harps, o endereço consta como Matador. Apesar de oficialmente o bairro ter recebido o nome de Bela Aliança, os moradores de mais idade ainda dizem que moram em Matador ou Alto Matador. Devido a esta particularidade, até o ônibus municipal que faz esta linha é identificado como Alto Bela Aliança no letreiro, que existe uma placa menor embaixo com o nome Alto Matador. O senhor Augusto trabalhou por muitos anos como serrador na serraria que pertencia a Leopoldo Haroldo Charovski. Paralelamente à atividade profissional, era agricultor e recebia a ajuda da esposa Maria. Plantavam feijão, milho, batata, entre outras culturas agrícolas, usadas na alimentação dos familiares. Contavam com criações de porcos, galinhas e vacas, que contribuíam para o sustento da família. Nota 34. Uma das curiosidades daquele tempo era o imposto que precisava ser pago em lontras para poder utilizar a carroça. Maria morreu no dia 29 de dezembro de 1986, enquanto Augusto Harps faleceu no dia 9 de junho de 1999, com 88 anos. A fotografia com cores apresenta 5 integrantes da família Harps: Werner Harps, Everaldo Harps, Augusto Harps, Maria Harps e Veneranda Harps. Da esquerda para a direita, Werner Harps é um homem de pele clara, com cabelo escuro, com bigode e costeletas. Utiliza camisa verde social de manga curta e calça jeans escura. Ao seu lado direito, aparece Everaldo Harps, um homem de pele clara, com cabelo encaracolado, não usa barba e bigode. Está vestido com uma camisa xadrez com várias cores, escuras e claras. Utiliza calça jeans clara. No lado direito de Everaldo, é possível observar Augusto Harps, o patriarca da família. É um senhor idoso, de pele clara, com cabelos grisalhos sem barba. Está vestido com uma camisa social clara, de manga curta e com calça social escura. Ao lado direito de Augusto, nota-se a senhora Maria Harps, de pele clara, com cabelos curtos e grisalhos e posicionada de lado na fotografia. Utiliza um vestido florido escuro, com detalhes e cores claras. Do lado direito de Maria, aparece Veneranda Harps, de pele clara, com cabelos compridos, usando camisa escura de manga curta, com estampa de bichinho e detalhes coloridos, com cores claras. Está utilizando relógio no pulso e calça jeans de cor clara. A foto foi registrada na frente da edificação da família Harps. É possível observar que as madeiras não estavam pintadas naquela época. A criação do bar germânico. Elvira aprendeu desde criança a falar o idioma alemão.
Em determinada ocasião, foi comprar louças em um estabelecimento comercial na cidade de Indaial. Por saber falar alemão, foi contratada imediatamente para atender principalmente os clientes com mais idade, que não sabiam falar o português. Posteriormente, trabalhou em lanchonetes e restaurantes, onde adquiriu experiência neste ramo. Nota 35. O Bar Germânico foi criado no dia 19 de outubro de 2002 e completa 20 anos de funcionamento em 2022. Surgiu através de uma ideia de Elvira Harbs, que recebeu o incentivo do marido Werner. O filho, Marcelo Harbs, sugeriu o nome Bar Germânico, que foi aprovado pelos demais familiares. O nome do estabelecimento tem relação com a casa da família Harbs, que apresenta o estilo com elementos da arquitetura alemã. Nota 36. Naquele período, havia fechado um bar na localidade de Bela Aliança. Elvira trabalhava em um estabelecimento do ramo, no centro de Rio do Sul, mas optou por abrir o próprio negócio. Conseguiram um freezer emprestado e começaram a desempenhar a atividade. O lugar funcionava em um momento inicial somente como bar, comercializando cervejas, refrigerantes, salgadinhos, entre outros produtos e alimentos, com destaque para os pastéis caseiros. Almoço típico. O casal Elvira e Werner Harbs trabalhou durante 14 anos cuidando do bar e da cozinha da Sociedade 25 de Julho de Alto Matador, em ocasiões e datas especiais, como Páscoa, Dia das Mães e Dia dos Pais. Durante muitos anos, o pastel com a massa caseira de Elvira foi vendido nas festas de Rei do Bolão, realizadas pela Sociedade. Na época, o filho Marcelo estava com 14 anos de idade e auxiliava os bolonistas da Sociedade, realizando a armação manual dos pinos do bolão. Naquele período, as canchas ainda não eram automáticas. Nota 37. O casal abria o bar do clube 2 vezes por semana. Vendiam pastéis nos momentos de treinos ou festas relacionadas à prática do bolão. Também cuidavam da cozinha da Sociedade nos momentos de festividades do Rei do Tiro. Desta forma, Elvira começou a formar a clientela do Bar Germânico. Naquele tempo, alugavam um salão da Sociedade para organizar almoços típicos em datas festivas do ano. Em alguns destes eventos, foram servidos entre 200 e 300 almoços da culinária alemã. Nota 38. O prato típico com carne de marreco é um diferencial, observando-se que na atualidade são poucos estabelecimentos que preparam um almoço com característica colonial em Rio do Sul. Além do atrativo gastronômico, o prato típico lembra dos antepassados, que preservavam as tradições trazidas da Europa. O esposo Werner Harbs faleceu no dia 12 de julho de 2007. Atualmente, Elvira administra as atividades do estabelecimento e recebe o auxílio dos filhos, de acordo com a disponibilidade deles, pois exercem outras profissões. Enquanto contar com disponibilidade física, Elvira pretende seguir com esta atividade. Geralmente faz tudo sozinha, cozinhando em alguns momentos com panelas em 8 bocas acesas no fogão a lenha. Já chegou a assar 20 marrecos ao mesmo tempo. A partir do momento que não conseguir mais manter as atividades do Bar Germânico, Elvira planeja deixar o estabelecimento para os filhos. Pretende ministrar aulas de culinária. Vale mencionar que já recebeu convites para dar aulas em Blumenau e ensinar as pessoas a preparar pratos típicos da culinária alemã e assar o marreco. Há cerca de 10 anos, o Bar Germânico foi convidado pela Prefeitura Municipal de Rio do Sul para participar do programa de turismo rural. Elvira Harbs aceitou participar desta iniciativa turística, com a condição de poder fazer comida típica e oferecer um marreco recheado feito no forno a lenha. Foi colocada uma placa na frente da propriedade, visando identificar o local como integrante da rota do turismo rural em Rio do Sul. O estabelecimento teve a clientela formada ao longo de 2 décadas de atividades. A proprietária nunca contratou serviços de divulgação do seu negócio em jornais, rádio ou televisão. O sucesso do local foi construído graças ao marketing, boca a boca, devido à satisfação das pessoas em serem bem servidas e por saborearem um prato típico da culinária alemã. O marreco recheado é servido aos sábados e domingos, através da reserva de grupos, com no mínimo 8 pessoas e no máximo 30. Elvira também prepara a língua ao molho, macarrão com massa caseira, nhoque, repolho roxo, salada e sobremesa. Os marrecos são assados no forno a lenha e o recheio é feito por Elvira. Outro prato típico oferecido é o pato.
Alguns clientes gostam de saborear esse tipo de carne. No entanto, a procura maior da clientela é pela carne de marreco. Elvira optou por comprar marrecos que são criados de forma mais caseira, pois existe uma diferença considerável no sabor da carne em relação aos marrecos que são abatidos muito novos. Nota 39. A imagem com cores apresenta 8 pessoas, posicionadas atrás do balcão do Bar Germânico durante a gravação do programa Na Boca do Povo, que foi apresentado por aproximadamente 20 anos na RBA-TV de Rio do Sul. Na frente da foto aparecem 2 pessoas. No lado esquerdo aparece o apresentador Neri Conte, popular estimado, que é um senhor calvo usando óculos de pele branca e usando barba branca. Utiliza a camisa social branca de manga comprida, além de suspensório preto. Aparece com as mãos sob o balcão de madeira do Bar Germânico. Ao seu lado direito, observa-se Joana Perizetti, filha do saudoso ex-prefeito Nodi Enéas Perizetti. Joana tem pele clara e cabelos compridos, usa camisa social clara e aparece sorrindo na foto. Na fileira de trás, da esquerda para a direita, aparece Elvira Harbis, proprietária do Bar Germânico, sendo uma mulher branca, usando óculos e cabelos compridos, além de uma blusinha preta de manga curta. Ao lado de Elvira aparece Rodrigo Fronza, que é um homem branco que usa óculos, cavanhaque e tem cabelos pretos. Usa óculos, camisa cinza por baixo e camisa xadrez com detalhes escuros. Aparece fazendo sinal de positivo com a mão esquerda. Ao lado de Rodrigo aparece um homem branco, usando óculos, boné e não tem barba. Usa camisa social azul de manga comprida e também está acenando com as mãos. Ao lado direito aparece um homem alto, com cabelo curto escuro, sorrindo. Usa camisa social escura, está com o braço erguido acenando com a mão, utilizando o relógio de pulso. Ao lado direito aparece Luiz Carlos Anis, sendo um senhor branco usando chapéu alemão, nas cores verde, amarelo, preto e vermelho. Usa óculos, utiliza barba e camisa social verde. Ao lado direito, fechando a fila, observa-se Henrique Marques, sendo um homem branco com cabelo escuro, usando cavanhaque, camisa branca de manga curta. No balcão é possível observar alguns detalhes, como 2 recipientes com alimentos, com destaque para o marreco preparado por Elvira. No balcão observa-se ainda um aparelho televisor pequeno. Atrás das pessoas que participaram da gravação ou fizeram parte da equipe de gravação, nota-se um relógio grande de parede, com números romanos. Na parede, observa-se a técnica do estêncil, embelezando a residência através destes desenhos que embelezavam a parede. Durante a semana, o estabelecimento funciona como um bar tradicional, vendendo bebidas e produtos que normalmente são encontrados neste tipo de comércio. Porém, existe um diferencial que Elvira Harbis oferece, que são os pastéis caseiros feitos na hora. Por funcionar dentro de uma casa, o Bar Germânico proporciona um ambiente familiar. Vale mencionar que na parte de baixo do imóvel funciona o bar e os cômodos que foram transformados em espaços onde os clientes se alimentam, enquanto que no piso superior estão localizados 2 quartos. Geralmente, o Bar Germânico recebe clientes da cidade de Rio do Sul e região do Alto Vale do Itajaí, além de grupos de turistas de outras regiões brasileiras e até mesmo do exterior. Houve uma ocasião em que o empresário Germano Purhagen levou um visitante austríaco para conhecer o bar. O turista Carlos Schneider gostou do lugar e, como vem para o Brasil com certa periodicidade, há mais de 10 anos frequenta o Bar Germânico, sempre que visita a região. Portanto, o estabelecimento passou a contar com um cliente internacional. Nota 40. Na atualidade, a maioria das casas são construídas com materiais de alvenaria e contam com acabamentos modernos. Quando uma pessoa entra no Bar Germânico, vivencia uma situação de curiosidade, no sentido de observar como eram construídas as residências de antigamente. Existe a possibilidade de conhecer os detalhes na parede, o assoalho, a madeira utilizada, entre outros aspectos que são bem diferentes dos dias atuais, em razão da construção ter 9 décadas de existência. Além de quadros com palavras alemãs e de um relógio antigo na parede, o local conta com um balcão grande feito com madeira de lei. Por estar situado em uma localidade do interior de Rio do Sul, ainda existe uma paisagem rural e aspectos da natureza, que dificilmente são observados na área urbana da cidade. Muitos dos frequentadores optam por tomar cerveja e comer o pastel caseiro,
nas cadeiras colocadas na varanda na parte da frente da casa, que proporciona o acesso à rua Gustavo Rassi, antiga estrada geral do Alto Matador. A fotografia com cores apresenta uma pequena estrutura de madeira situada na frente do Bar Germânico e posicionada ao lado da rua Gustavo Rassi, como forma de identificar que o estabelecimento integra a rota de turismo rural de Rio do Sul. A estrutura conta com telhado pequeno e foi feita com madeiras. Pode ser comparada a um ponto de ônibus antigo, devido ao seu formato. Neste espaço constam 4 placas de madeira, que apresentam as seguintes informações: Bar Germânico, almoço típico, pastel caseiro e um número de telefone, 47 3525 0219. Na frente desta estrutura de madeira foram plantadas flores, e nas proximidades existe o gramado e algumas vegetações. Portanto, além dos aspectos da arquitetura europeia, que diferenciam o imóvel em comparação com as construções da atualidade, outro diferencial marcante relaciona-se aos elementos naturais que valorizam ainda mais essa edificação, localizada em Alto Bela Aliança. Tombamento e restauração do Bar Germânico. Através do Decreto número 204 da Prefeitura de Rio do Sul, de 19 de maio de 2008, assinado pelo então prefeito Milton Obus, foi homologado o tombamento da edificação existente no imóvel matriculado sob número 23.031, de propriedade da senhora Elvira Harbes, localizado na rua Gustavo Rassi, no bairro Bela Aliança. Após a homologação, o imóvel tombado foi inscrito no livro do Tombo Histórico da Fundação Cultural de Rio do Sul. No ano de 2009, a residência da família Harbes e, consequentemente, o espaço do Bar Germânico passaram por um período de restauração arquitetônica e patrimonial. Nota 41. Por meio de projeto aprovado junto ao edital Elizabeth Anderle, da Fundação Catarinense de Cultura, o governo do estado de Santa Catarina disponibilizou recursos para restaurar o imóvel tombado pelo Patrimônio Histórico e Cultural de Rio do Sul. O projeto de restauração foi elaborado tecnicamente por Franciane Giese de Lis e nas questões históricas pela historiadora Kátia Dagnoni. O secretário de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente da Prefeitura de Rio do Sul, daquele período, Franklin-Dieter Schuze, acompanhou a realização da obra. A restauração foi realizada no período de 6 meses, pelo carpinteiro Lorival Sassi e por Daniel Harps. A reforma manteve as características arquitetônicas originais da casa. As madeiras antigas foram substituídas por tábuas de canela, mantendo a predominância de uso de madeiras de lei na edificação. Também foram efetuadas benfeitorias no galpão, situado ao lado da residência. Na restauração da edificação, aplicou-se um produto para remover a crosta de limo das telhas. A maior parte do telhado foi reaproveitada, por ser um material resistente e que estava em boas condições. A imagem com cores mostra a fachada frontal do Bar Germânico, após ser realizada a restauração do imóvel. Em um primeiro plano, é possível observar a estrada sem pavimentação. O registro fotográfico foi feito no ano de 2017, antes da estrada receber a pavimentação asfáltica, que ocorreu no ano de 2021. Em seguida, observa-se o gramado existente na frente do imóvel. Nota-se que existe uma elevação da casa em relação ao solo. Por esse motivo, os visitantes precisam subir 5 degraus para acessar a varanda da residência. Devido ao funcionamento do bar, na varanda foram colocadas mesas e cadeiras de plástico, com cor amarela. Desta forma, os visitantes podem sentar na varanda e tomar alguma bebida, apreciando a visão da natureza existente nas adjacências do Bar Germânico. Ao centro da imagem, observa-se a porta aberta do imóvel, além de 2 janelas, uma do lado direito e a outra do lado esquerdo. Outro aspecto impressionante da imagem é a quantidade expressiva de árvores existentes nas proximidades do Bar Germânico, proporcionando um cenário interiorano e fantástico em termos de atrativos da natureza. Acervo particular da família Harbes. Outro atrativo da propriedade é o galpão antigo, existente ao lado da residência.
Há alguns anos, este espaço foi transformado para demonstrar o acervo particular da família Harbs. O espaço conta com objetos utilizados antigamente no trabalho agrícola. Existem utensílios que eram usados na cozinha, móveis e eletrodomésticos do passado. O filho de Elvira, Marcelo Harbs, organizou ainda uma coleção de placas automotivas. No ano de 1929, a família Harbs morava nesse galpão antes de construir a nova casa. Após a mudança, este espaço foi usado para tirar leite das vacas criadas na propriedade e como rancho para guardar o milho colhido. O galpão foi construído com madeiras retiradas das matas de Alto Matador. Nota 42. Com o passar dos anos, tornou-se um espaço para guardar parte dos objetos fora de uso. A exposição de objetos antigos é uma forma de valorização do cotidiano dos imigrantes de Rio do Sul e região, com destaque para o dia a dia da antiga localidade de Matador. Em algumas ocasiões, os grupos que foram ao bar germânico optaram por almoçar neste local, que conta com uma mesa grande e bancos de madeira. Os atrativos gastronômicos e turísticos proporcionados pelo bar germânico são de grande importância para o patrimônio histórico e cultural de Rio do Sul. Além da história da residência da família Harbs, é relevante o acervo particular, com peças e objetos do período da colonização do município, que possibilitam o conhecimento sobre particularidades do cotidiano dos imigrantes. A imagem com cores da lateral esquerda do bar germânico apresenta alguns detalhes do imóvel. É possível observar a chaminé do forno a lenha, onde são preparados alimentos do almoço típico. Observa-se 2 janelas na parte térrea, além da janela de madeira do sótão da residência. A partir deste ângulo, nota-se a inclinação existente no telhado do imóvel na parte frontal, sendo o telhado da parte de trás ainda mais inclinado. Na lateral da casa, avista-se um gramado e árvores. Também existe a possibilidade de observar um rancho de madeira com cor escura, onde está situado o espaço de memória do bar germânico. Neste espaço estão expostos dezenas de objetos e móveis históricos. Observa-se que a porta desta pequena construção está aberta. Também chama a atenção a árvore existente atrás do museu, que é mais alta do que a casa da família Harbs. Notas do capítulo. Nota 1. Harbs Elvira. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 18 de fevereiro de 2017. Nota 2. Harbs Elvira. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 18 de fevereiro de 2017. Nota 3. Vítima Angelina. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 20 de julho de 2017. Nota 4. Vítima Angelina. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 20 de julho de 2017. Nota 5. Schuss Frank Dieter. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 26 de julho de 2017. Nota 6. Schuss Frank Dieter. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 26 de julho de 2017. Nota 7. Schuss Frank Dieter. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 26 de julho de 2017. Nota 8. Schuss Frank Dieter. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 26 de julho de 2017. Nota 9. Vítima Angelina. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 20 de julho de 2017. Nota 10. Vítima Angelina. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 20 de julho de 2017. Nota 11. Vítima Angelina. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 20 de julho de 2017. Nota 12. Schuss Frank Dieter. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 26 de julho de 2017. Nota 13. Schuss Frank Dieter. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 26 de julho de 2017. Nota 14. Schuss Frank Dieter. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 26 de julho de 2017. Nota 15. Schuss Frank Dieter. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 26 de julho de 2017. Nota 16. Vítima Angelina. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 20 de julho de 2017. Nota 17. Vítima Angelina.
Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 20 de julho de 2017. Nota 18. Schuss Frank Dieter. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 26 de julho de 2017. Nota 19. Schuss Frank Dieter. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 26 de julho de 2017. Nota 20. Wittmann Angelina. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 20 de julho de 2017. Nota 21. Wittmann Angelina. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 20 de julho de 2017. Nota 22. Schuss Frank Dieter. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 26 de julho de 2017. Nota 23. Wittmann Angelina. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 20 de julho de 2017. Nota 24. Schuss Frank Dieter. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 26 de julho de 2017. Nota 25. Schuss Frank Dieter. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 26 de julho de 2017. Nota 26. Schuss Frank Dieter. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 26 de julho de 2017. Nota 27. Schuss Frank Dieter. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 26 de julho de 2017. Nota 28. Wittmann Angelina. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 20 de julho de 2017. Nota 29. Schuss Frank Dieter. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 26 de julho de 2017. Nota 30. Harbs Elvira. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 18 de fevereiro de 2017. Nota 31. Harbs Elvira. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 18 de fevereiro de 2017. Nota 32. Harbs Elvira. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 18 de fevereiro de 2017. Nota 33. Harbs Elvira. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 18 de fevereiro de 2017. Nota 34. Harbs Elvira. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 18 de fevereiro de 2017. Nota 35. Harbs Elvira. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 18 de fevereiro de 2017. Nota 36. Harbs Elvira. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 18 de fevereiro de 2017. Nota 37. Harbs Elvira. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 18 de fevereiro de 2017. Nota 38. Harbs Elvira. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 18 de fevereiro de 2017. Nota 39. Harbs Elvira. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 18 de fevereiro de 2017. Nota 40. Harbs Elvira. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 18 de fevereiro de 2017. Nota 41. Decreto Municipal número 204 da Prefeitura de Rio do Sul, de 19 de maio de 2008. Nota 42. Harbs Elvira. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 18 de fevereiro de 2017.